Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Documento 7. 8 de setembro de 1917. Soldos. Carta de Carlos de Azevedo Mendes, enviada à sua futura esposa, Maria Prazeres Lucas Courinha, contando a sua visita a Fátima e a conversa com os videntes no dia 7 de setembro. Agora vou partilhar o documento 7, que vai ser uma carta de um senhor para a sua futura esposa, Sr. Carlos de Azevedo Mendes. Isto vai nos dar uma ideia, mais ou menos, de como as pessoas que iam ver o local das aparições, como elas falavam, o que elas sentiam, o que elas faziam. Isso é muito importante porque, por vezes, nós pensamos em Fátima com as nossas ideias de agora, modernas. Mas se nós nos colocarmos como as pessoas naquela altura pensavam quando iam a Fátima, talvez nós possamos ver Fátima de outra maneira. Esta carta, por acaso, foi um dos primeiros documentos que eu li nesta documentação crítica de Fátima. Eu, na altura, até ia começar por esta carta, mas depois pensei que era melhor começar logo pela primeira e não ir logo para a 7ª carta. Mas esta carta diz bem como é que os católicos, naquela altura, faziam quando iam a Fátima. E isto me fez pensar muito sobre como agora os católicos, como eu vou a Fátima hoje em dia. Mas pronto, vou começar. Minha Prazeres, Soldos, 8 de setembro de 1917. Como dizia na carta do dia 6, impossível me foi escrever ontem à minha filhinha. Não porque chegasse muito cansado, mas sim muito moído. Eu acho muito interessante a forma como um namorado trata a sua namorada. Chama ela de filhinha. Algo muito bonito de se ouvir. Uma mulher que está a namorar com alguém e o namorado a chamar de filhinha. Como que a dizer, eu estou aqui a tentar, eu quero ser para ti um apoio. Não é a parte de ser pai, isso não. Por vezes nós, quando chamávamos o outro de filho, o filhinho, eu não sei se vocês são desse tempo, mas eu sou do tempo em que as pessoas muitas vezes, pessoas mesmo que não eram da nossa família, mas nos chamavam minha filha. Por vezes isto de alguém nos chamar de filhinha, e isto era costume, eu pelo menos ainda cheguei a pegar esta altura em que as pessoas chamavam os outros de filha ou filho, e as pessoas às vezes nem tinham qualquer relação de parentesco, mas quando as pessoas chamavam os outros de filhinho ou filha, era uma questão de carinho, de dizer, olha, estou aqui para te ajudar, estou aqui para te apoiar, filhinha, não te preocupes, eu vou te ajudar. E por vezes a pessoa que estava a chamar o outro de filho não era pai nem mãe, era às vezes um vizinho, um padrinho, uma madrinha, uma tia, uma prima. Não era também uma questão de idade, atenção, também não era filhinha, filhinho. Houve um tempo em que as pessoas davam muita importância a esta noção de comunidade, em que todos tinham que se ajudar mutuamente, porque sabiam que todos precisavam uns dos outros. E nesse tempo, em 1917,
E eu que já li as Memórias da Irmã Lúcia 2 e as Memórias da Irmã Lúcia 1, quando vejo a forma como as pessoas se tratavam antigamente, porque as pessoas precisavam umas das outras. As pessoas tinham que contar com os vizinhos em algumas necessidades. Quando faltava pão em casa, por exemplo, aconteceu na casa da Lúcia, as pessoas faziam pão, não faziam todos os dias, e faltava, depois amanhã faço, eu depois devolvo. Iam buscar, iam pelos vizinhos. E os vizinhos partilhavam um bocado de sal, um bocado de açúcar, um bocado de... Porque se precisávamos de alguém, tinha que ser a pessoa que estava ao lado. A noção de que as pessoas que estão próximas são aquelas com as quais podemos contar. Hoje em dia perdemos muito essa noção. Nós vamos buscar amigos, as redes sociais. As redes sociais são um bom exemplo disso. As pessoas perdem imenso tempo. Não estou a dizer que não são boas, não são úteis, são. Eu mesma estou a usar aqui uma rede social. A rede social, de certa forma, o YouTube é uma rede social. Mas vamos ser um bocado pragmáticos. Por muitas que sejam as pessoas que façam parte da rede social do Facebook, ou da rede social do YouTube, ou da rede social do Instagram, ou da rede social, todas as tuas redes sociais que tu possas imaginar. Se um dia ficares doente, ou se um dia ficares com uma dificuldade qualquer na tua vida, com quem vais contar? Pode haver um caso ou outro em que as redes sociais podem ajudar, e já há casos disso, de pessoas que se unem para ajudar os outros. Mas estou a falar de uma forma concreta. Se um dia tiveres que desabafar com alguém, uma coisa bastante privada, que seja do íntimo, teu foro íntimo, com quem vais falar? Com quem vais desabafar? É isto que eu quero dizer aqui nesta noção dos namorados, deste senhor que trata a sua namorada de filhinha. É comigo que tens que contar. E tu também és aquela com quem eu posso contar. A relação de homem e mulher começava aí, um para o outro. Um e outro são apenas um. E tinha que começar já no namoro. Esta noção de fidelidade, de foco no caminho que vão ter que seguir juntos. E já no namoro começava-se esse caminho. E este senhor então dizia assim: não foi possível escrever ontem porque eu não estava cansado, mas estava muito moído. E vocês vão perceber porquê. E ele vai continuar aqui com tudo para dizer: agradeço-te e muito o teres, de certo modo, feito com que tivesse ido a Fátima. Foi ela que pediu para ele ir a Fátima. Foi a namorada que lhe pediu para ir a Fátima. Já nessa altura ela se preocupava, talvez, com a santificação do seu marido. E ele continua: talvez o amorzito não tivesse desconfiado desta minha decisão e do motivo que a originou. E já está aqui com mais amor, um amorzito. Muito linda esta carta. Passou-me certo tal ideia pela cabeça. Confesso que talvez sem grande vontade de a pôr em prática. Mas se a minha filhinha me disse, ou me deu a entender que gostava que fosse, parece-me que encarei o passeio mais como uma prova desportiva, sem contudo lhe querer tirar o espírito de curiosidade, mais forte que outro qualquer, o que me levou até o meio da serra. Quer dizer, ele no início não quis ir,
não aceitou bem, mas como era o amor dele, a namorada dele que lhe pedia, ele fez-lhe a vontade. Ficou também curioso. A tua curiosidade é a minha curiosidade. A tua dúvida é a minha dúvida. Aí começa o relacionamento de um casal. Os dois serem um. Então, ele encarou isto de uma forma desportiva. Vocês, vamos lá ver o que é Fátima. E ele continua. A dificuldade da companhia tinha-se resolvido e com muita felicidade, pois o Júlio é um ótimo companheiro. A do caminho não era também pequena, mas com vontade todas desaparecem. Ou seja, ele teve logo um companheiro que devia ser um amigo, que o acompanhava. E depois, naquela altura, o caminho para Fátima não era fácil. E vocês vão perceber porquê. Mas ele lá foi. Tirei informações e depois de as pesar, resolvi-me a seguir o que a minha cabeça me parecia melhor. Ainda bem que assim fiz. De noite, mal cerrei os olhos. Creio que se dormi, não foi além de 2 horas. Aqui está uma nota, antes de continuar para outra folha, dizer quem é este senhor. Ele nasceu em Soldos, freguesia do Paço, concelho de Torres Novas, a 2 de julho de 1888. Licenciou-se em Direito e em Coimbra, em 1911. Casou a 2 de fevereiro de 1919. Foi presidente da Câmara Municipal de Torres Novas, deputado da Assembleia Nacional em 2 legislaturas, diretor do semanário O Almonda, desde 1925 até a morte. Foi um dos primeiros membros da Pia União das Servitas de Nossa Senhora de Fátima. Faleceu a 4 de maio de 1962. E acerca dela, ela nasceu em Alcanema a 14 de setembro de 1886 e faleceu em 6 de janeiro de 1948. Então, pelo que vocês estão a ver aqui, não era um homem qualquer. Era um senhor que estudou Direito, era licenciado em Direito em 1911, licenciou-se em Direito em Coimbra em 1911, casou em 1919, teve uma vida quieta política, ou seja, era uma pessoa de veras instruída para aquela altura. Então, ele não tinha nenhuma obrigação, devido à sua posição, de ir a Fátima. Mas ele foi. Porquê? Porque a namorada dele, que ele amava, lhe pediu para ir. Então vamos continuar. De noite, mal cerrei os olhos. Creio que se dormi não foi além de 2 horas. Às 6 horas, 1 hora antes do sol fora, ou seja, antes do sol nascer quase, já estávamos montados a sair do pátio. Que madrugada! Havia o ar do dia, que nos deixaria lobrigar o caminho. Quer dizer, montados, acho que eles foram de cavalo, não é? Ou seja, eles lá foram de madrugada, pelo caminho. Ao sol fora, já subíamos a serra. A manhã estava um pouco fria. Para aquecer e estender as pernas, ainda andamos a pé talvez 1 quilómetro. Antes de chegar à serra, chegamos a perder-nos, mas como era uma região que conhecia, facilmente me orientava, sem chegar sequer a perder tempo. Na serra, como a estrada era de macadame, melhor se andava e não havia o perigo de nos perdermos, que a paisagem era linda. Não te poderei dizer, mas era interessante. Predominavam as pedras e, em certos sítios, os pinheiros. Já nessa altura, já havia muitos pinheiros lá naquela serra, né? E acho interessante como ele e o amigo, o que eles sofreram a andar, e foram a pé ainda cerca de 1 quilómetro. Quer dizer, foi difícil a chegada. Com que ansiedade não estará a minha filhinha de com o seu carro chegar a Fátima? Pois eram quase 10 horas. Quando, depois das aldeias várias e de atravessar-se terras agrestes, chegamos a Fátima. À entrada da igreja, com um adro enorme,
A descrição da igreja não te interessa, nem ela, por visita, muito tem a descrever. A casa do prior, ao lado, uma bela residência paroquial. Instalamos os cavalos. 2 foram a cavalo, né? Pelo adro, gente vária, que nos olhava com certo ar desconfiado. 2 cavaleiros àquela hora. Entrei na igreja. Uma mole imensa de povo a enchia. Abandonei a ideia de poder entrar na sacristia, por ser impraticável. Entro pela porta principal, ajoelho, ao lado, no confessionário, o vigário. A cara de espanto do senhor quando me viu. No fim da missa veio falar-nos, confessei-me, e na missa a seguir comunguei. Vou parar aqui para já dar uma lição a mim mesma. Ele foi a Fátima, a primeira coisa que ele quis foi ir à igreja. Ele não comeu ainda. Tinha feito uma grande caminhada, e não só caminhada, tinha vindo a cavalo desde as 6 da manhã, chegou às 10 horas. Foi para a igreja. Primeiro se confessou e depois é que foi para a missa comungar. Isto é ser católico. Isto é ser católico. Ele praticamente viu 2 missas. A primeira ele não comungou porque ainda não tinha se confessado. Mas depois confessou-se e depois comungou na missa a seguir. Continuando, ali entre o povo, onde tanta devoção havia, sentia-me bem orando. Então estava em oração. Como se estava nutrido para a festa do Sagrado Coração de Jesus, disse-me o vigário que se poderia ganhar indulgência plenária. Isto de indulgência plenária, que tanto devia-se dizer, que precisamos tanto fazer. Naquela altura era algo que os párocos e os padres estavam sempre a alertar as pessoas. Bela recompensa pelo sacrifício de chegar lá em jejum. Ou seja, eles estavam em jejum ainda. Tinham assistido à missa, tinham se confessado, enfim, tinham ter feito praticamente tudo para garantirem a indulgência plenária da festa do Sagrado Coração de Jesus. O vigário, depois da missa dele, veio fora falar-nos. Era 12:00 e ainda em jejum. Procurei ver se seria fácil alcançar um almoço ao prior da freguesia. Disse ao vigário que íamos procurar uma taberna, onde nos fosse possível comer qualquer coisa que fingisse de almoço. Protestou, foi logo falar com o prior. O senhor chegou e ficamos logo adidos à mesa do reverendo. Eram 6 padres e nós 2. Este senhor ficou até ao 12:00 em jejum, depois de caminhar muito. Por vezes nós, quando vamos a Fátima, eu falo isso por mim. Quantas vezes a primeira coisa que se faz quando chega em Fátima é ir comer qualquer coisa, porque depois de uma viagem nós queremos almoçar e comer qualquer coisa, porque estamos fracos. E este senhor, a última coisa que pensou foi em comer. Então este senhor quis ficar em jejum para assistir à Santa Missa. E mais do que isso, ele quis primeiro se confessar antes de comungar. Muito importante estes passos que um cristão católico tem que ter.
Muitos poderão dizer, mas agora já não é preciso jejum, já não é preciso isto, já não é preciso aquilo. Vamos ver assim. Nós somos capazes de fazer grandes sacrifícios. Até fazer jejum para fazer um exame ao corpo, um exame clínico. Eu mesma já tive que ficar quase 24 horas em jejum para fazer um exame. E eu aceitei para o meu bem físico. Por que eu não posso aceitar para o meu bem espiritual? Comungar com as horas de jejum necessárias que me permitam receber a Sagrada Eucaristia da forma como sempre foi recebida durante séculos. Eu não estou aqui a julgar ninguém. Eu mesma não tinha essa preocupação, mas agora tenho. À medida que eu fui conhecendo o que é a Eucaristia, é Jesus que está ali. Tenho que fazer tudo. Recebê-lo dignamente, confessando-me, sabendo que não tenho qualquer pecado que me possa, de certa forma, me impedir de o receber dignamente. Como qualquer pessoa que quer receber dentro da sua casa uma pessoa muito importante. Vamos pensar assim, de uma forma material, do mundo. Se tivermos uma visita muito importante que vem à nossa casa, o que é que fazemos? Limpamos a casa toda, arrumamos, fazemos refeições dignas para receber este grande convidado. Mesmo agora na Páscoa, quando veio a cruz à nossa casa, o que fazemos? Limpamos a casa, arrumamos, colocamos flores, tudo isso para receber Jesus ou qualquer outro convidado digno. Nós arrumamos materialmente a nossa casa. É a casa onde recebemos Jesus. Por que não fazer este sacrifício de ficar um tempo de jejum? Por que não ir se confessar antes de comungar? Por que não? Eu coloco esta reflexão porque, ao ler estas palavras, e é por isso que eu vou parar o vídeo, nesta parte, não vou prosseguir. Eu penso que a mensagem de Fátima vem muito ao encontro desses pormenores, desses pequenos costumes, destes costumes que antigamente se faziam. São pequenos gestos, mas denotam bem a nossa preocupação, a preocupação que tínhamos enquanto cristãos católicos para com o recebimento da Eucaristia, para com irmos a Fátima em penitência, como peregrinos. E é nesse sentido que quero acabar este vídeo com esta reflexão muito importante. Porque Fátima foi, de certa forma, um apelo à penitência. O que é que Nossa Senhora pediu aos pastorinhos? Façam penitência, façam orações. Os próprios pastorinhos fizeram muitas vezes jejum. Quem lê as memórias da Irmã Lúcia I percebe que os pastorinhos, um dos sacrifícios que eles faziam era ficar quase todo o dia sem comer. E às vezes sem beber água. E alguns vão dizer, mas isso é demais. Quais são os sacrifícios que são demais que fazes para teres a tua saúde corporal? Quais são os sacrifícios que eu poderei fazer para ter a minha saúde espiritual ou a saúde espiritual daqueles a quem quero converter? Porque os pastorinhos ali estavam a fazer sacrifícios pelos pecadores.
não era nem por eles, porque eles já tinham, de certa forma, o céu já dado a eles, porque o Senhor disse que eles já iam para o céu. O que eles tinham que fazer era sacrifício por aqueles que estavam em perigo de não ir para o céu. Então, eles fizeram sacrifícios por mim, por todos aqueles que estavam fora e longe. E graças a estes sacrifícios destas 3 crianças, muitas pessoas, a começar por mim, se converteram. E eu acabo este vídeo assim, com esta reflexão. Depois continuo esta carta num próximo vídeo, porque eu julgo que já está bastante longo. Mas jejum, penitência, oração, Eucaristia são pilares da nossa fé católica. São como que formas de levarmos não só nós, não só nós nos convertermos, mas levar a outros a se converterem, como os 3 pastorinhos foram convidados a fazer. E Fátima também nos convida a fazer algo mais do que o caminho fácil, o caminho largo, que às vezes nos é proposto. Fazer um caminho de Fátima, o caminho para Fátima, este caminho de peregrino, como este Senhor, que a primeira coisa que quis é assistir uma missa, confessar-se, e depois depois de se confessar e comungar uma segunda missa, e só depois é que ele se pensou no seu bem-estar corporal. Primeiro ele pensou no no bem-estar espiritual. Porque o corpo um dia nós vamos ter que deixá-lo nesta terra, mas o espírito, a nossa alma, depois irá para aquilo que nós acreditamos: purgatório, céu ou inferno. Esta é a realidade que Fátima, não ser de Fátima, mostrou a 3 crianças. E esta é a realidade que mostra a cada um de nós. E esta vida é o momento certo para fazermos todos os sacrifícios necessários para a nossa conversão e a conversão daqueles que estão connosco, perto de nós, na nossa casa, ou que nos pediram para rezar por eles. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.